Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres de todo o Brasil, agregar conteúdo técnico de qualidade e reunir tributaristas as mais renomadas. Meu nome é Luiz Herrera, sou Relações Públicas do projeto Mulheres no Tributário e hoje eu irei entrevistar Lina Santin. Ela, que é doutora em Direito Tributário pela PUC, é mestre em Direito Tributário pela FGV, LLM em Direito Tributário pelo INSPER, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana, diretora do Movimento de Defesa da Advocacia e também participa do escritório Soluce Marangoni, Parente Jabor. Seja bem-vinda, Lina. Obrigada, é um prazer estar aqui, Luísa. Parabéns, inclusive, para as fundadoras do projeto, para as embaixadoras e conselheiras. Sou admiradora de todas elas e é um prazer estar aqui com você. Obrigada. O prazer é nosso. Lina, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, toda a sua trajetória no direito, como você escolheu o direito, como você escolheu o direito tributário, né, que é um setor tão pequenininho dentro de tantas áreas do direito, e por que o direito tributário, né, visto que é uma área pouco ocupada por mulheres, né? Me conta um pouquinho. Perfeito. A escolha do direito não era algo muito definida e clara para mim antes de chegar o momento de fazer a inscrição ali no vestibular. Eu tinha passado por medicina, depois por jornalismo, por relações internacionais. E aí, ao final, eu entendi que o direito, ele abarcava o meu anseio por escrever, né, por gostar muito de leitura, que era o que me chamou a atenção no jornalismo. E em relações internacionais, ele iria aprofundar ainda mais o meu conhecimento e nada me impediria também depois de trabalhar com algo nessa área. E aí quando comecei a faculdade, eu entendi que aqueles conflitos que envolviam pessoas e direitos atinentes à família, né, à propriedade ali, de briga entre irmãos, eu me envolvia muito psicologicamente, ficava muito abalada, né, comprava ali. E então eu falei, poxa, acho que essa área não vai ser para mim. E aí, logo no meu segundo estágio, eu fui trabalhar no escritório de direito tributário. E eu não tinha tido ainda na faculdade direito tributário, então eu não sabia muito bem o que era. Sabia que tinha essa coisa com impostos e tal, meio burocrática. E aí eu entendi que ali eu ia lidar com essas questões do ponto de vista mais corporativo, empresarial, ia despersonalizar um pouco esses problemas. E foi esse o primeiro mote, assim, que me levou a gostar do direito tributário, né? Em que de um lado eu tenho o Estado e de outro eu tenho corporações ou pessoas físicas, mas ainda assim você despersonifica um pouco por ser o seu oponente, digamos, né, já que eu estou na advocacia privada, o Estado. Então, isso foi o meu primeiro ponto. Depois que eu conheci o sistema e que aí eu entendi também que eu poderia utilizar um pouco da minha capacidade de exatas, que eu sempre gostei também, aí eu me apaixonei. Eu falei, é isso. Então, logo no segundo ano de faculdade. Caramba, então foi muito no começo, né? Foi muito no começo. Dali eu fiz toda a minha carreira. Tô completando agora 20 anos trabalhando no direito tributário. Caramba. Eu tinha 19, tô fazendo 39 agora. E aí passei por vários escritórios que foram colégios, realmente, assim, escolas, né, para mim. Né? Tive chefes muito relevantes que também me pautaram de admiração, de olhar para as pessoas. É muito bom a gente ter referência, né? De olhar para uma pessoa, admirá-la e falar, eu quero seguir esse caminho. E dentre as mulheres, que eu não posso deixar de citar, uma pessoa que me inspirou muito, que eu sempre admirei muito, é a Ana Cláudia Tume, que é também uma grande referência aqui para o projeto. A Camila também foi minha sócia, foi minha chefe, desculpa, sócia da Ana, que eu também sempre admirei muito. Então, ter essas mulheres na minha trajetória foi muito importante, apesar de realmente a maioria ter sido homens, né? Sim.
Mas a Camila também é uma grande referência, né? Hoje ela é Grandíssima. diretora executiva do projeto e fazendo grande parte, né, também desse projeto. Uma mulher agregadora, né? Uma Uma mulher que, além de ter uma formação técnica incrível, né? De ter feito essa carreira linda, ela tem esse perfil agregador e é isso que a gente precisa, né? Para unir mulheres, para trazer o exercício efetivo da sororidade dentro da nossa profissão, né? Porque a carreira de advogados privados, em geral, ela é um pouco competitiva. E se a gente traz essa competitividade para o âmbito feminino, isso pode se agravar ainda mais. Com certeza. Né? Então, ter esses movimentos que entendem, né, que agregar, que trabalhar junto, que dividir conhecimento, na realidade, é multiplicar, né, é poderoso nesse sentido. E uma Camila, né, ali, exponente, né, forte do projeto, a Ana Altumi, que é uma tributarista, uma das maiores tributaristas do Brasil e também reconhecida internacionalmente, né? Isso tudo é muito importante como referência, sem dúvida. Sim. E hoje a sua palestra você abordou um pouco sobre a reforma tributária, correto? Isso. Eu gostaria de saber um pouquinho, né, das propostas da reforma tributária, qual você mais acredita e o que elas propõem. Perfeito. Eu foquei bastante na PEC 45 e na PEC 110, que são duas propostas de unificação da tributação sobre o consumo no Brasil. Elas propõem a introdução de um IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, substituindo os atuais tributos sobre o consumo, essencialmente ISS, ICMS, IPI e PIS/COFINS. Isso traz muita mudança do que a gente tem hoje no nosso sistema, porque eu não vou ter mais essas bases compartimentadas, eu tenho uma tributação única, com base ampla, a tributação é no destino, hoje a gente tributa na origem, eu tenho crédito também integral, hoje a gente tem muita discussão e muita litigiosidade por conta do creditamento, do direito ao crédito, conceito de insumos para fins de PIS/COFINS. Então, tudo isso muda bastante num novo cenário de IVA. Paralelo a isso, tem outras propostas de reforma, tem a PEC 46, que é um movimento que vem ali por fora do Simplifique Já, que seria a manutenção do sistema que a gente tem hoje, com algumas melhorias pontuais. Pessoalmente, eu não gosto desse modelo da PEC 46, porque ele não nos coloca num âmbito de tributação internacional do consumo. Né? No mundo, o Brasil é o último país a tributar o consumo dessa forma, compartimentada, complexa e com todas essas divisões e definições tão sui generis que nós temos aqui, enquanto o mundo inteiro usa ou IVA ou sales tax. Não tem outro modo, né? Ou simplesmente não tributa o consumo. Infelizmente, a gente não pode se dar ao luxo, porque a gente precisa desse dinheiro para manter o nosso Estado. Então, embora a PEC 46 tenha boas ideias em que traria assim, boas melhorias para o sistema que a gente tem atual, a gente continuaria sendo o último país do mundo a tributar o consumo dessa forma. Então, a minha preferência é pela PEC 45 e pela PEC 110. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, eu ficaria ali numa PEC 155, que é a unificação da 45 com a 110. Tem muitas boas ideias das duas que é possível extrair um texto que se adeque às necessidades e à realidade brasileira com mais exatidão. Com certeza. E a reforma também, ela é de alta complexidade, né? Principalmente no nosso país, as pessoas que são leigas não entendem muito. Então, a reforma também, ela propõe facilitar para que as pessoas também tenham acesso, né? E entendam com mais facilidade. Perfeito. Isso é um excelente ponto, né? Porque uma das bases dessas duas PECs é trazer transparência para o sistema. Quando a gente fala em tributação sobre o consumo, na realidade, quem está pagando essa tributação não é o empresário, que é quem recolhe, ele repassa no preço, e quem está pagando somos nós,
né, cidadãos, consumidores finais. E mesmo a nós, que somos especialistas tributários, né, que atuamos na área, se a gente vai ao supermercado e compra água, a gente não sabe quanto a gente está pagando de tributo. Sim. Né? E isso é muito ruim do ponto de vista da cidadania fiscal, porque quando eu não tenho transparência sobre a carga tributária, eu também não trago debates sobre, né, se a carga está alta, se a carga está baixa. Eu sei que a alíquota do ICMS é 18%, né, a alíquota base. Mas eu tenho tantas incidências cumulativas na cadeia que, ao final, a água no supermercado vai ter uma tributação de 50%. Então, a alíquota não me diz muito. E isso aliena muito a gente, né, desse debate. Quando a gente fala numa reforma tributária em trazer uma alíquota média de 25%, todo mundo acha alta. Mas todo mundo se esquece que a gente paga muito mais hoje em dia, né, do que esses 18% que seriam a alíquota do ICMS. É porque a gente não vê. Sim. Então, essa transparência é muito importante. Trazer o cidadão comum para o debate sobre carga tributária no Brasil também é muito importante. Ainda que a gente não tenha muito espaço para baixar a carga tributária, a gente tem que conscientizar os nossos cidadãos de que a gente paga, sim, muito tributo, mesmo aqueles que são isentos do imposto de renda. E daí porque a gente precisa ter uma prestação de serviços públicos de qualidade e condizentes, né, com a carga tributária que a gente tem também. Com certeza. Eu queria que você contasse um pouquinho também dos principais impactos que a reforma tributária ela tem na nossa economia brasileira. Há uma projeção muito positiva de crescimento do PIB, um estudo do Braulio Borges, encomendado pelo CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, do qual era diretor o Bernard Api, que hoje está como secretário especial da reforma tributária no governo, né, no Ministério da Economia, diretamente ligado ao ministro Haddad. Enfim, esse estudo ele demonstra uma possibilidade de crescimento da economia com a aprovação da reforma tributária em até 10 pontos do nosso PIB ao longo de 10 anos. Então, além de outras externalidades, outras questões que a gente não consegue captar hoje, né? Mas além da gente pensar em um crescimento de PIB, a gente vê uma melhoria do ambiente de negócios muito relevante. Né, trazer segurança jurídica para o Brasil, trazer uma tributação menos complexa, com bases universais, né, com conceitos internacionalmente reconhecidos, é muito benéfico para também atrair investimentos, né, seja do próprio brasileiro, né, que muitas vezes prefere investir menos em economia real, dados os riscos, né, que se tem de empreender no Brasil, assim como também para os investidores estrangeiros, né, que vão conseguir entender com mais facilidade como se dá a tributação sobre o consumo. Hoje, toda vez que a gente atende um cliente, né, de fora, uma multinacional que tem um board estrangeiro, ter que explicar a tributação sobre o consumo no Brasil, olha, são horas e horas de reunião, assim, porque é isso, não tem nenhum parâmetro para a gente falar, mas sabe, em tal país é assim, não tem, né? Mas como assim vocês, então o ISS é do município e é só sobre serviço, mas como que divide o serviço da indústria da mercadoria? Não divide na realidade, né? Por isso que a gente tem tanta litigiosidade e um custo Brasil muito elevado. Né, quando a gente analisa esses rankings, né, que saem anualmente, o relatório do World Bank, a Price geralmente participa também, o Brasil está lá entre as últimas posições do mundo, porque é muito difícil, né, cumprir as obrigações tributárias no Brasil. Então, eu tenho um custo de compliance enorme, eu gasto 1.500 horas, né, em média no Brasil para cumprir essas obrigações acessórias, enquanto em países aqui da América Latina, a média é 200, 300, 400 horas. Então, a gente está realmente muito atrás de países cuja economia são irrelevantes perto do Brasil. A gente não pode esquecer que o Brasil ainda está, né, sempre esteve, há muitos anos, vem mantendo ali as suas posições com algumas quedas, mas entre as 10 maiores economias do mundo. Sim. Então, deveríamos estar também, né, ali nesses rankings, né, fazendo jus
né, ao nosso tamanho, à nossa relevância no mundo, entre os países mais interessantes também para se investir. E quando não estamos, o grande causador, ou um dos maiores causadores desse problema, é o nosso sistema tributário, especialmente a nossa tributação sobre o consumo. Com certeza. E agora também, recentemente, a gente teve as eleições, né? E como essas eleições, né, eleito novo presidente, como isso impactou na nova proposta de reforma tributária? Olha, essa proposta, ela vem sendo gerida desde 2015, 2016, especialmente a PEC 45, e a PEC 110, ela já vinha de um projeto bastante antigo do deputado Rauli, que depois foi ali em 2019 ressuscitado na PEC 110. Havia lá em 2018, nas eleições de 2018, havia um consenso também entre os presidenciáveis. Na época, o CECIF teve esse cuidado de conversar com todos, né? Alckmin, Marina, Haddad. Não conseguiu conversar com o Bolsonaro porque teve a facada, e aí ele ficou relativamente inacessível. E aí, mesmo ele sendo eleito, existia uma perspectiva positiva para a reforma. Mas aí veio o Covid, vieram outras prioridades do governo e acabou passando sem. Esse governo também é um governo que desde o início estava bastante alinhado, tem sido um discurso recorrente. O Alckmin sempre tem falado sobre o Haddad, a Simone Tebet, então tem ali um alinhamento para que a reforma ocorra. A gente sabe, por outro lado, que sempre que vem uma proposta do governo para que ela seja aprovada num congresso no qual ele não tem maioria, né, ele pode até estar formando, né, as suas bases para levar esses projetos à votação, há um gasto de muito capital político. Né? Então, a reforma vai ser ou não ser aprovada de acordo também com a disposição do governo em aplicar o seu capital político na sua aprovação. Isso, eu sou otimista, eu quero crer que vai acontecer, mas só dá para saber mesmo aguardando cenas do próximo capítulo, né? Com certeza. Mas há uma disposição muito grande, assim, acho que está todo mundo... O fato de não ter passado no governo anterior tem o seu lado positivo, que é amadurecer a proposta, né? Fazer com que todos os setores já estejam mais familiarizados, né? A própria proposta evoluiu, hoje ela está mais próxima, acredito eu, da nossa realidade brasileira. A PEC 45, ela era muito contemporânea e muito pautada pelas melhores práticas do mundo, mas a realidade brasileira estava muito aquém dela, então ela veio, deu uns passinhos para trás. A PEC 110, por seu lado, tinha algumas deficiências de formação, alguns pontos que ela não abarcava, que ela conseguiu melhorar. Então, as duas hoje estão bem mais maduras e acho que bem mais prontas para serem implementadas. Muito bom ter a opinião de uma profissional que está completamente inserida, né, no setor da reforma tributária. Lina, eu agradeço muito a sua presença. Saiba que você é uma admiração para a gente. E muito obrigada também por fazer parte desse projeto, pela sua incrível palestra e pela nossa entrevista aqui no podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luísa. É um prazer. Contem sempre comigo. Obrigada.